Olá, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, do YouTube da Baruch. Estamos começando mais um podcast Educação em Pauta, sempre com o convidado, o professor Douglas Tufano, que é formado pela USP em Letras e Educação, atuou como professor da rede pública e particular de São Paulo por mais de 30 anos e hoje ministra curso de redação online para estudantes que vão prestar vestibular e Enem. Participa aqui da programação da Rádio Baruch com boletins que explicam as dúvidas mais comuns da língua portuguesa e também curiosidades do nosso idioma. Sempre uma linguagem bem acessível a todos, que vai ao ar de segunda a sexta em 2 momentos, ao meio-dia e às 19 horas. E nesse nosso podcast Educação em Pauta, vamos conversar sobre o etarismo no ambiente da educação, um tema muito importante e que a gente precisa sempre estar trazendo para o nosso palco de diálogo, nosso palco do debate. Seja bem-vindo, professor Douglas Tufano. Muito obrigado. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui para conversar com você e, de certa maneira, também discutir um dos temas mais importantes hoje da atualidade, que é o etarismo, não é? O etarismo também tem um nome popular, que é a velhofobia. Quer dizer, preconceito e violência contra os idosos. Esse realmente é um tema importante, caiu agora no último Enem como matéria de redação, como proposta de redação. E esses temas sociais, Afrânio, quando eles caem no vestibular ou no Enem, é sinal de que eles estão na mídia, isto é sinal de que o problema é presente. Por isso, é muito importante a gente agora trocar umas ideias, refletir um pouquinho sobre essa situação aqui do país. Bem, vamos começar. O senhor já deu assim uma introdução do que é o etarismo e como ele se manifesta no ambiente escolar. É uma coisa muito interessante, porque a gente pegando um contexto mais amplo, o problema do preconceito, ou mais especificamente, da violência contra o idoso, ele ocorre predominantemente dentro das famílias, dentro dos lares. É uma violência que nós chamamos doméstica, assim como acontece, infelizmente, com muitas mulheres, que sofrem violência, agressão, de quem? Do companheiro, do pai, do marido, né? E do namorado. Isto é um problema da sociedade brasileira e que a gente fica espantado de ver como ela se tornou cada vez mais violenta. Existem regras, existem leis, aliás, existem leis punindo isso, né? Mas quanto mais lei tem um país, é mais sinal de que as coisas não vão bem. Então, essa questão do etarismo, a ideia de que o idoso começa a ser um empecilho, o idoso atrapalha, o idoso incomoda. E aí começa a ver os maus tratos. A violência que eu digo é basicamente uma violência verbal, né? Ofensa, humilhação, chega também, infelizmente, a ter violência física. Na escola, eu vejo o seguinte, na escola isso não é tão presente, mas a escola tem um papel fundamental, que seria preparar essas futuras gerações para um tratamento mais, não só respeitoso, mas mais civilizado, né? Mais civilizado entre eles. Hoje eu conheço muitas escolas que estão começando um trabalho assim, desde os pequenininhos, desde o Fundamental 1, trazendo pessoas de mais idade, convidando familiares mais velhos, como o avô ou a avó, né? Para ir até a escola, para conversar com as crianças, para começar, de certa maneira, a criar uma imagem positiva do idoso. O que ele tem a ensinar ainda? Como é que é a experiência de vida dele? Normalmente, você pensa numa família, vamos dizer assim, normal, os netos gostam do avô, né? O vovô geralmente é bem aceito. Mas isso não é regra, gente. Isso não é uma coisa geral, não. Isso é uma coisa que em algumas famílias mais organizadas, que as pessoas se dão melhor, isso acontece, né? Então, os idosos têm ali o seu momento de curtir os netos e tal. Então, vai criando uma relação mais afetiva. Mas isso não acontece em todos os lugares. Então, onde não existe essa familiaridade,
o idoso é visto como alguém que parece que atrapalha, ele é mais lento, né? Alguém precisa resolver as coisas por ele. E se ele estiver doente, então, aí a coisa fica mais complicada. Então, o que a gente vê é um preconceito com relação a... Parece que o idoso representa o futuro. Sabe quando você olha para o idoso e fala, puxa, eu vou ficar assim, né? Então, é como se eu quisesse tirar esse futuro da minha frente. Vou te contar um caso que houve 2 anos atrás, em que, numa escola, numa faculdade aqui do interior de São Paulo, algumas meninas jovens, 23, 24 anos, né? E na classe delas entrou também uma mulher de 40 anos, 42 anos. E começou a haver bullying contra ela, por parte das mais jovens, dizendo que ela era uma velha, o que ela estava fazendo ali, e que ela tinha que tirar vaga de outras pessoas, por que ela não ia para casa. Isso começou, fizeram um bullying virtual, né? Olha, foi tão forte esse impacto que ele veio a público. Ele veio a público e pressionaram a faculdade, essas meninas acabaram saindo da faculdade. E aí você pensa, o que é que esses universitários estão aprendendo, né? Eles não estão se civilizando? Além do que, vamos pensar, hoje a nossa média vamos dizer assim, a expectativa de vida é 80 anos. Quem tem 40 está na metade da vida, né? Chamar essa pessoa de 40 anos era uma senhora, de uma velha, você não se enxerga, não? Você não sabe que aqui não é o seu lugar? É uma agressividade tão forte, principalmente vindo de gente que está numa faculdade, onde se espera que as pessoas tivessem mais civilidade, fossem mais educadas e tivessem um pouco mais de inteligência, porque isso é um complexo absolutamente prova de ignorância. E, no entanto, são essas que estão fazendo o etarismo, são essas jovens, são pessoas dessa idade que muitas vezes estão vendo o idoso como alguém que não devia estar lá. Né? Esse é o meu espaço, você não devia estar aqui. Você já devia estar em casa fazendo tricô e pronto, vai embora da vida. Então, é essa mentalidade que me preocupa. A ideia de que eles estão, os idosos, e eu me coloco também, pela minha idade, eu sou um idoso, estamos atrapalhando a vida, quando, na verdade, existe uma grande contribuição do idoso para a educação. Existe uma grande contribuição do idoso no mercado de trabalho, inclusive. No mercado de trabalho. Eu até lembraria aqui você um filme que eu gostei muito, que se chama O Senhor Estagiário. Sim. O Senhor Estagiário, Robert De Niro, que faz o papel de um aposentado que volta para trabalhar lá no escritório, e aí é vítima de bullying, de brincadeiras, né? Até que dá uma reviravolta e ele se mostra muito importante para aqueles jovens funcionários ali. Muito interessante, porque o nome, o senhor estagiário, né? Um senhor aí, em português, tem 2 sentidos, né? Quando você quer falar, é um senhor professor, é um senhor jogador, quer dizer, é muito bom, né? Então o filme brinca em português, um senhor estagiário, quer dizer, alguém que vai chegar agora e vai ensinar vocês. Então, eu vejo que os jovens, as crianças, não têm esse preconceito. Tudo quanto é tipo de comportamento se aprende, ninguém nasce assim, e, portanto, nós temos que nos questionar como é que está a família brasileira, o que está acontecendo dentro das casas que estão formando jovens, né? O pior, né? Muitas vezes são os próprios filhos, né? Que estão tratando o idoso como um objeto, né? Quer dizer, vai desumanizando. O senhor fica aí no cantinho, não dá satisfação, tal, e muitos ainda são explorados pelos filhos. Você conhece casos, o sujeito pega o cartão, né, do INSS dele e vai sacar o dinheiro no banco e fica com o dinheiro, né? Então, esses casos são, infelizmente, muito comuns também. Então, são vários tipos de violência. A violência verbal, a violência física, por exemplo, os jornais mostram isso, né, de você aprisionar o velho, né, o idoso, colocar corrente. Eu já vi foto em que a pessoa da família sai para trabalhar, não fica ninguém em casa, ele é acorrentado numa cadeira, alguma coisa assim. Porque ele não bate bem da cabeça, ele pode se levantar, ele pode se machucar. Pera um pouquinho.
espera um pouquinho, isso é uma coisa, tá? Então não é assim tratar também como se fosse um bicho, né? Como se fosse um bicho. Então a gente está falando de coisa muito violenta, né? O etarismo, que é uma palavra formada de etá, né? Que é idade, é também chamado de ageísmo, que também se refere a age, que é idade, e no Brasil, né, a gente fala etarismo, fala idadismo também, idadismo, que é preconceito contra a pessoa de idade. Então tem vários nomes para a gente, mas todos eles com esse significado de violência, de falta de respeito. Exatamente, né, professor? E como o senhor citou que é um problema que começa na família, em casa, o papel da escola é fundamental, porque Sim, eu creio que o que falta em todo esse cenário que o senhor colocou, em todo esse cenário, é a educação. Porque exato. leis existem, punições existem, mas isso não muda, esse cenário acaba não mudando, então a gente percebe que é uma questão mesmo de educação. E como tratar esse tema em sala de aula, né, professor? Pois é, eu diria que é muito semelhante à questão do racismo, né? Existe lei contra o racismo, punição, etc., e o racismo não diminui. Por quê? Porque o racismo é aqui dentro. O racismo é uma forma de pensamento. E você só muda o modo de pensar de uma sociedade, a mentalidade de uma sociedade pela educação. A lei existe, a lei pode punir, mas ela não muda a mentalidade. O sujeito é punido, mas ele continua racista. Assim como ele pode continuar homofóbico, ele pode continuar. Os preconceitos estão dentro dele. Então, aí sim que eu digo que é o papel da educação. As escolas hoje estão desenvolvendo projetos com relação a isso. Projetos desde as crianças, desde o ensino fundamental 1 até o 2. No ensino médio é menos, né? Mas já no Fundamental 1 e 2, esse trabalho vai sendo feito de uma maneira mais estruturada. Porque não basta você fazer uma palestra, você sabe? Não, existem muitos outros meios para você fazer isso constantemente. Educação é um processo contínuo, ninguém aprende de repente, né, do dia para a noite. Então você tem que exercitar isso aí, colocar livros de leitura, né, histórias para as crianças, para os jovens lerem, que tocam nessa questão da violência contra o idoso, passar filmes na escola que mostram esse problema. Isto é, há vários processos que você pode apresentar que vão criar estímulos para conversar, né? Vamos conversar sobre isso agora. Então, é um programa, é um filme, é um seriado, é um livro, é uma música, né? Então, vamos trazer isso para a sala de aula e conversar, mas não esporadicamente, uma vez por semestre. Não adianta nada. Você tem que ter uma certa regularidade. Pedir para as crianças escreverem sobre isso também, contar um pouco da história da idade, da velhice, o que é isso, né? Como é que era o mundo antes de eles nascerem, como é que o seu avô vivia quando tinha a sua idade, quando ele tinha 10 anos, como é que era? Conversa com ele. Eu vi algumas escolas em que eles levavam uma pessoa de idade para falar de que ele brincava na rua, como é que era a vida, né? As crianças abrem os olhos e falam, não, era assim, não tinha televisão, não tinha internet, né? Porque eles acham que sempre existiu isso, né? Então, à medida que você vai conhecendo, você vai se desarmando daquela violência. Então, essa é a aposta que a gente faz como educador. A gente aposta que esse processo vai provocar uma mudança de pensamento. Então, se ele viver numa família em que há certa violência verbal, por exemplo, contra um idoso, contra o seu avô, sua avó, ele vai ter condições mais tarde de tentar impedir isso, né? Não fala assim com meu avô. Não faça isso com a minha avó. Entendeu? Ele pode ser uma forma de certa maneira, atenuar essa violência. É isso que a gente aposta, né? Porque o que nós estamos vendo na sociedade hoje são adultos, são pessoas adultas que estão tratando mal os idosos. Como eu disse, vem neles, eu tenho essa impressão, isso é mais uma intuição, né? O medo da velhice. Né? O medo da velhice. Não é à toa que nós temos uma explosão aí de cirurgia estética, de intervenção estética, a ideia de que a velhice é a idade da feiura. Eu estava lendo uma reportagem um dia desse sobre a Fernanda Montenegro, a nossa grande dama do teatro, com 90 e tantos anos, e ela nunca fez uma intervenção estética.
E aí a pergunta era, você nunca fez? Ela falou, não, nunca fiz, exatamente porque eu me orgulho da minha forma, eu me orgulho do meu rosto que está envelhecido. Isso é a amostra da minha vida. Essa é a minha história, meu currículo está aqui. Né? Exatamente. Então, e ela é uma das mulheres mais simpáticas, uma das mulheres mais citadas como referência de uma pessoa idosa, que não só se dá bem consigo mesma, não é? Mas como inspira outras mulheres a pensarem que a vida não é só imagem, né? Que não é só cirurgia estética, mas ainda é a minoria. Eu diria que é a minoria. Isso afeta muito mais a mulher do que o homem, né? A mulher é muito mais objeto de propaganda, muito mais objeto de se passar para ela a ideia de que ela está ficando velha. Sinônimo, você está ficando feia. Né? Então, essa associação velhice e feiura foi criada, né, pelos mecanismos de propaganda, tudo, e incentiva muitas e muitas mulheres a entrarem nesse negócio de intervenção estética e tudo mais. Não estou dizendo que isso é mal em si. Não estou dizendo. Eu só estou dizendo que quando isso não é necessário, quando isso já é um exagero, quando isso já é uma obsessão, a pessoa que não sai da frente do espelho, né? E acha, olha, apareceu uma ruga aqui, apareceu aqui, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, já começa a se sentir estigmatizada, né? Vamos chamar de velha. Não é problema chamar de velho, não é isso. Isso não é um xingamento. Isso só é um xingamento na cabeça de alguém que está chamando essa pessoa como se ela não tivesse mais direito de viver, né? Está ocupando espaço aqui. É melhor sair. Isso não é só no Brasil, não, viu? Isso também é um processo mundial, né? Em muitos lugares. A gente vê, por exemplo, eu li uma notícia sobre a questão do Japão. O Japão sempre teve, nós temos uma ideia de cultura japonesa de respeito aos idosos, né? Mas não é mais tão comum também, viu? Não é mais tão comum. Muitos jovens ali, quer dizer, os idosos estão sendo aos poucos abandonados, né? Há vilas inteiras onde moram os idosos, construída pelo governo, e vive cada um na sua casinha ali, isolado, sem nenhuma visita de família. É um final de vida muito triste, né? Esse que é abandonado, é largado ali. Entendeu? Então, mesmo sociedades em que isso era mais tradicional, o respeito e tudo mais, isso está acabando. Isso está entrando em crise. Né? Isso revela uma mudança de pensamento generalizado. O medo da velhice, porque ela lembra a morte, porque ela lembra a feiura, lembra incapacidade de fazer as coisas. Então é como se a gente fizesse um exorcismo, né? Então eu afastando o idoso, é como se eu também não olhasse o que eu vou ser. Né? Então isso é uma coisa psicológica muito forte. As pessoas têm medo disso aí. Não é o caso da criança que está chegando agora, está olhando com outros olhos e vê o quê? Ele vê o afeto. A criança sente o afeto do mais velho, do avô, da avó, sente o carinho. E pronto, ele não está olhando se ela tem ruga, não tem ruga, se está usando óculos, se não está, se está ficando careca, se não está. Ela não olha isso. Mas ela vai perdendo esse olhar ao longo dos anos. É isso que é a questão da família, como você falou. O exemplo, né, dos mais velhos, do pai, do irmão mais velho, como ele lida com a velhice, com os velhos, vai ensinando um tipo de comportamento. E como todo mundo começa a tratar mal, ele já começa a achar que aquilo é normal, né? A criança vai aprendendo isso aí. E isso dói muito. Isso dói muito para um avô, para uma avó, né, que vê a violência do próprio neto com relação a ela. Neto que muitas vezes ela criou, né? Ela ajudou a criar. Então, não só violência verbal, mas violência física mesmo. Então, isso é uma coisa muito dolorosa. Eu achei muito boa a ideia do Enem de fazer essa proposta de redação, sabe? Agora, eu acho que essa proposta tem que ser discutida também em outros níveis, né? Não só ali alunos de ensino médio e tudo mais, tal. Porque, por exemplo, professores com idade, né? Professor, eu vou muito à escola, vou muito para dar palestra e tal, né? Eu nunca senti nenhum preconceito contra a idade. Porque na escola, o professor mais velho, tal, ele é um instrutor, ele é um educador, ele é uma referência. Então, o que você vai falar? Que ele está atrapalhando? Não, ele está ajudando. Se você vai lá para ensinar, pronto, você tem uma mensagem positiva, entendeu? Então, dentro da escola, eu ainda não vejo assim com tanta
força um preconceito contra... Porque eu tenho muitos colegas com idade e tudo mais, né? Então, numa escola, ao contrário, a escola tem que misturar. Uma escola não se faz só com pessoas idosas e também não se faz só com pessoas jovens. O jovem tem aquela energia, aquela disposição, tudo bem, mas nós temos a experiência também. Então, numa escola é importante juntar as duas, a experiência com a energia, com a vivacidade, né? Com a novidade. E ele vai aprendendo a experiência e vai se tornar depois uma referência. Então, a escola é um lugar muito bom para esse contato, né? Entre os novos e os idosos e tudo mais. Mas a sociedade, em geral, ela vive meio alheia a essa realidade. Então, os pais não levam essa discussão. Até porque, se são eles que estão agindo de maneira agressiva, eles não discutem isso, né? É assim, porque seu avô só atrapalha, sua avó... Ai, não, eu tenho que fazer tudo por ela, né? Porque ela já não faz isso, ainda mais é teimosa. É isso que se fala. É isso que se fala, esquecendo todos aqueles anos em que foi ela que bancou tudo, foi ela que criou, que educou, né? Foi o avô que trabalhou, que manteve a família. Quer dizer, se esquece todo um passado de esforço e de dedicação. É isso que eu acho mais grave. O jovenzinho, a criança, ele só conheceu o avô já velho, né? Ele esquece, ele não sabe, ninguém está contando para ele como ele foi importante. Como ele foi importante. São poucas as famílias que lembram essa história para os mais novos. Olha, ele fez isso, ele foi meu pai, ele me ajudou nisso, se não fosse ele, eu não teria feito esse curso, não seria hoje um médico, não seria um professor, não seria um engenheiro, foi esforço dele. A criança tem que entender, é preciso colocar a criança na linha do tempo. Como é que é o tempo na sua família? Quem veio antes, quem veio depois, o que um fez, o que o outro não fez. Então, tem muita família que vive especificamente no presente. Só vê o presente, ela não vê uma história. Então, a criança não tem acesso a essa história. Por isso que, quando a gente na escola pede para eles escreverem a história do seu avô, explica onde seu avô vivia, como é que era, o seu tio mais velho, como é que ele... Não sei onde ele fazia. Vai lá perguntar para ele. A gente vai lá entrevistar seu avô. Como é que era? Os idosos ficam muito felizes quando você tem essa atenção. E isso não é nenhum favor, né? É dentro da sua família, você precisa conhecer a sua história. E a sua história passa por essas pessoas, entendeu? Então, o processo de educação, ele é fundamental. E na escola, os professores, né? A escola pode organizar ao longo do ano uma série de projetos, né? Desenvolver para trazer esse idoso dentro da escola, mostrar, conversar, tá? fazer reuniões, fazer uma coisa alegre. É isso. Agora, à medida que o tempo passa, né, a escola fica cada vez mais preocupada com vestibular, com isso, com aquilo, e essas aulas, vamos dizer assim, entre aspas, né, começam... está perdendo muito tempo com isso. Está perdendo muito tempo com isso. No entanto, se esquece que isso é educação. Vamos separar isso de instrução. Você vai dar aula, vai ensinar português, vai ensinar isso, ensinar aquilo. Tá. E ensinar a viver, não vai? Não vai falar como é que é a vida? Não vai ensinar o que é o mais importante? Que é o respeito, que é a consideração? Vamos ficar ensinando o quê? Só para fazer teste, para passar no exame? Isso, para mim, não é educação. Né? Então, a escola tem essa preocupação, tudo bem, isso é válido, tudo bem. Mas tem o outro lado, nós estamos formando gente, né? Estamos formando pessoas. Então, essa formação mais humanística, mais humanizada, é que está faltando, né? Para ser um contraponto à família. Pelo menos a criança, o jovem, começaria a ver que existe outro jeito de olhar o idoso, né? Não só aquele que ele vê em casa, mas tem outro jeito para olhar. Porque a escola precisa se contrapor a isso, né? A Fran tem que se contrapor, quer dizer, se o discurso lá fora é de violência, a escola tem que se contrapor, colocar um outro discurso. Tem que desmontar esse discurso preconceituoso, que velho só atrapalha e tal. Você vê quando tem uma discussão... Olha, eu vou lembrar para você um episódio. Você se lembra do episódio da Covid, né, na Covid-19, e que houve um problema ali de falta de vacinas em alguns momentos, falta daquele aparelho de respirar. Lembra? Sim, e qual sim. foi a ideia? Vamos poupar os jovens.
Se é para morrer, morre o mais velho. Infelizmente, em alguns hospitais, isso aconteceu, até porque os médicos se viram diante de uma situação dessa. Eu tenho 20 aparelhos e tenho 30 pessoas. Quem é que eu vou escolher que não vai usar o aparelho e, portanto, provavelmente vai morrer? Infelizmente, os médicos estiveram colocados nisso por uma falha do governo, porque não era momento de você ter que fazer essa escolha, né? E, no entanto, isso aconteceu. Então, é um pensamento, por exemplo, vamos salvar o jovem, né? Vamos salvar a criança, que é o futuro. Tá, mas isso em situações extremas, né? É que nem se fala, o navio está afundando, primeiro mulheres e crianças, né? Os velhos são muito por último, isso se sobrar algum bote. Então, vamos fazer isso. Agora, no dia a dia, não. Quando tem que discutir aumento da aposentadoria, você vê a briga que dá, não é? Porque ninguém pensa, né? Não, mas não precisa, né? Para que gastar dinheiro com essa faixa da população? Agora esquece que essa faixa da população está crescendo, né? É cada vez maior o número de pessoas idosas e pessoas que vão chegar aos 80 anos. E como é que fica? Será que o governo tem algum... Eu acho que não. Mas vou perguntar, será que ele tem algum projeto para o envelhecimento da população? Porque nós temos o seguinte, quem é que vai pagar a aposentadoria? São os que trabalham, né? Então, esses jovens que trabalham, maduros, adultos, eles vão bancar a aposentadoria, que vai haver um número cada vez maior de idosos se aposentando. Portanto, se não aumentar também a massa de trabalho, vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro, inclusive, para esses que hoje estão no mercado de trabalho e que daqui 30 anos estão se aposentando. Vai faltar dinheiro para eles lá na frente. Então, esses jovens, esses homens maduros, seriam os primeiros a se preocuparem com isso. Porque isso é o futuro deles. Se eles tirarem agora os recursos, quando eles ficarem velhos, são eles que vão precisar de recursos. Então, é preciso pensar a longo prazo. E não pensar hoje, né? Dá dinheiro aqui, vai ficar faltando para mim. Pensa que você vai envelhecer. Ou ninguém quer envelhecer. Você quer envelhecer, não quer? Eu também quero envelhecer mais, né? E hoje nós sabemos disso. Ficar velho é um presente. Ficar velho hoje é um privilégio. Ficar com saúde, viver tanto tempo, né? Isso é um presente. Eu não fico reclamando que eu estou vivo, que eu estou ficando velho, que eu fiquei velho. Eu não estou reclamando disso, ao contrário. Então, você não tem que ter medo do tempo. Tem que ter receio da doença, claro, isso é normal, mas doença ataca em qualquer idade também. Então, vamos pensar nisso. Essa ideia de ficar velho como se fosse um fantasma na vida, como se fosse o fim da vida. Vamos pensar, cada dia é dia de viver, né? Já diz a canção. Todo dia é dia de viver. E nós temos que pensar nisso. O envelhecimento hoje, em certas circunstâncias, ele é um privilégio mesmo. Pessoa que tem o privilégio de chegar a uma certa idade, tá? Então, tá aí. Como combater isso a não ser pela educação? Exatamente, né, professor? O senhor trouxe muitos temas, assim, muitas vertentes, assim, que eu estava pensando enquanto o senhor estava falando. Essa questão, por exemplo, eu acho que o que falta também é você encarar a velhice com naturalidade, como uma coisa normal da evolução do homem. O homem nasce, a gente nasce, vive e um dia perece, morre, né? Quer dizer, se não chegar na velhice, então a velhice faz parte desse processo normal, natural. Então, não há o porquê você ter na velhice aquela coisa do que está atrapalhando, como o senhor falou. E eu acho que também, o senhor até citou o caso do Japão e de outros países até, a sensação que passa em relação ao etarismo, né, esse preconceito com a velhice, é que a gente vive também numa sociedade com um sistema econômico onde você só tem valor quando produz. Esse Né? é um aspecto importantíssimo. E aí passa-se a ideia errônea de que quando você chega numa determinada idade, você não é mais produtivo, então você não serve mais. Isso é muito ruim, porque também mexe muito com... É uma violência psicológica, né? Sim, não, isso aí Muito forte para as pessoas, né? muito forte, num sistema que valoriza aquele que produz, né? É o homem-máquina, aquele que vai estar fazendo as coisas. Ele parou de fazer, ele já não serve mais. Então, essa ideia de descartar
né? Ele fica descartado como um objeto supérfluo. Agora já ninguém precisa mais dele, né? Então ele vai sendo descartado. É uma mentalidade capitalista, uma mentalidade que vê o homem apenas como uma máquina de produzir bens. Quando ele não produz mais, acabou. Se esquece toda a vida pregressa dele, inclusive até para o progresso da firma que ele trabalha, né? Tantos anos ali que ele ficou colaborando, né? Então isso também se apaga. Isto é, se apaga a existência humana. Ele vira um número ali, e esse número está agora no INSS. Acabou. A história dele acabou dentro daquela empresa. Poucas empresas resgatam a história daqueles que lá trabalharam, chamando a pessoa de vez em quando, né? Eu vejo em alguns lugares, como pessoa idosa fica contente quando alguém lembra dela, não é? Olha, estamos fazendo uma homenagem aos antigos funcionários aqui, o senhor trabalhou aqui 30 anos, né? E tal, então chama ele lá para... Puxa vida, isso é um reconhecimento, isso é humanização, mas isso quase não acontece. Isso quase não acontece. Ir para a aposentadoria é quase ir para o esquecimento, né? Por isso que dá muita depressão nessa idade. Por quê? Porque antes você tinha um círculo de amigos que estavam ligados ao seu trabalho e tudo mais, agora sumiram. Você fica em casa, ninguém liga para você, né? Então, isso já é um conselho para as pessoas. Cuidado para não fazer dos seus amigos ou dos seus colegas de trabalho os seus únicos amigos. Amplia isso aí. Amplia para que você possa, depois que você parar de trabalhar, você tem outros contatos humanos, e não só os ex-colegas de trabalho, que agora também ou se aposentaram ou não estão nem mais preocupados com você. Então, essa questão da produção. Por isso, nas escolas, eu vejo de vez em quando fazer isso. Qual é a riqueza de uma pessoa idosa? É a sua experiência. Não é exatamente o trabalho que ela fazia. O que você fazia? Eu fazia isso, fazia aquilo na firma. Tá, tudo bem, agora a firma já modernizou, ninguém mais faz assim. Esse não é a riqueza. A riqueza é o que você aprendeu ao longo da vida, que você pode passar para o seu neto, pode passar para as crianças na escola, né? Contar experiências, passar, por exemplo, aquela experiência. Olha, eu já passei o que você está passando, né? Eu já sei o que é passar por isso, até momentos de tristeza, de desânimo, também já tive e superei assim, assado. Então, essas pessoas são muito importantes. Eu imagino que um lugar terrível seria uma sociedade só de jovens. Seria terrível, né? Seria terrível. Seria uma competição desenfreada, né? Seria uma competição de passar rasteira, de querer o emprego do outro, né? Brigas, como a gente vê. Então, não é que o idoso é perfeito? Lógico que não. Idosos também têm as suas personalidades. Eu estou falando de modo geral. Sim. De modo geral, é a idade, é a velhice, né? Ela não pode ser temida, como você falou, por uma questão de aparência e tudo mais. Ao contrário, né? Ao contrário, como eu disse, ficar idoso no Brasil é um privilégio, é ter saúde ainda. Não só para trabalhar, se eventualmente for o caso, e tem muitos idosos que trabalham também, né? Eu também trabalho ainda, né? Então, não é essa questão de trabalhar, mas de ser útil. Quando você trabalha, você é útil? Mas e daí? Se você não trabalha, agora você é um inútil? Não. Então, as famílias, infelizmente, não têm essa visão. É uma utilidade muito imediata, né? Você não me ajuda mais. Você não me ajuda a arrumar a casa, não me ajuda a fazer aquilo. Eu que tenho que pegar você, levar aqui e lá. Tá, tem essa questão também. Assim como esse idoso, muitos anos antes, levou você, quando era criança, para cá e para lá. Não levou? Levou, né? Então, a utilidade de um ser humano não se mede por aquilo que ele sabe fazer, e sim por aquilo que ele é, por aquilo que ele traz de experiência. E isso nada substitui, entendeu? Então, é duro um idoso ficar sozinho, porque ele sente o seguinte, né? Tudo que eu sei, ninguém quer saber o que eu sei. Ninguém quer ouvir as minhas histórias. A minha vida acabou, não tem mais sentido. E ele começa a dizer, talvez nunca teve. Nunca teve sentido. É isso que deprime. Deprime porque ele faz um balanço, e o balanço é o seguinte, eu estou sozinho. O que eu fiz da minha vida? Ele tem uma visão muito negativa, muito pessimista da vida dele, porque agora ele está com aquilo na frente, ele só está vendo rejeição.
É um problema muito delicado, que envolve sensibilidade, que envolve educação, que envolve respeito. Agora eu vou falar uma coisa que eu acho importante. Existe um cartaz, durante um tempo, o governo colocou um cartaz, ônibus em alguns lugares assim, mostrando a imagem de um idoso com uma bengala, com a mão assim, abaixada a cabeça, e em cima tinha a citação de um salmo da Bíblia. Não me abandones na velhice. E continua o salmo. Por que eu achei interessante? Porque esse país é um país que se diz cristão, né? Isso está contra, né? Não tem o honrar o pai e mãe, não tem o respeito aos mais velhos. Que cristianismo é esse que as pessoas vão para culto, vão para a igreja, vão para cá e vão para lá, em casa maltrata o velho? É uma grande hipocrisia, né? É uma grande hipocrisia. Então, quando eu estou falando desse tom de amor, de afeto, é também, se você acha que é importante a religião, o cristianismo, a Bíblia, é uma maneira de você mostrar que você é cristão, né? Que você respeita. Porque um cristão que trata mal o seu pai, a sua mãe, não dá bola, bate, explora, e depois vai, né? Depois vai na missa, né? Depois vai aqui, vai ali. Quer dizer, a gente vê uma hipocrisia muito grande. Se você perguntar para cada um, vai na rua e pergunta, você acha que tem que se respeitar idoso? Sim, tem que respeitar. Não, não, não. Você conhece alguém que não respeita? Oh, conheço muita gente. Nunca é ele, né? Então nós temos todo mundo, ninguém pratica violência contra o idoso, e, no entanto, 80% da população pratica. Quem são esses que praticam, então? É uma falsidade. Então, a escola, ela pode servir muito para, digamos assim, revelar essa realidade. Mostrar, olha, o discurso é esse. As pessoas falam assim, mas na vida mesmo, isso não está acontecendo. Que isso não aconteça com vocês, de ter duas caras, né? Então, a escola precisa assumir, eu acho, um papel também de formação moral, formação ética, porque isso é uma questão ética. Não é questão escolar, é uma questão de vida social. Portanto, são valores que estão sendo, né, deixados de lado, e nós temos que recuperar isso aí. Portanto, eu gostei da sua sugestão aí de fazer esse tema, né, porque é uma questão para todas as gerações. Todos esperam ficar velhos. Eu brinco um pouco com meus alunos, minhas alunas de ensino médio, 16, 17, 18 anos, né, brincando. Você quer ficar velha? Ah, eu não. Pera um pouquinho. Você quer morrer? Não. Então, veja como esse jovem pegou a palavra velho. Você quer ficar velho o quê? Você quer ficar feio? Você quer ficar assim? Não, não é isso que eu estou falando. Quero ficar idoso. Você quer ficar idoso? Ah, quero. Né? Quero viver, tal, quero viver bastante. Ah, e tal. Então, essa mentalidade já está na cabeça deles, né? De associar uma coisa com outra, né? Exatamente, né, professor? É como a gente sempre diz, esse espaço aqui, Educação em Pauta, é justamente para a gente levantar essas questões, levantar esses temas. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui tem aquela verdade absoluta e nem a solução, mas aqui é um espaço de diálogo, de conversa, da gente trazer esses temas e colocar, né, na mesa para as pessoas refletirem, para as pessoas perceberem. Hoje a gente vive no mundo, além de tecnicista, além dessa questão da produtividade, existe o mundo digital. Então, hoje, esse jovem passa muito tempo nas redes, nas telas, e o que está faltando? Aquilo que o senhor falou, está faltando diálogo nas famílias, está faltando a oralidade, que é uma coisa muito importante, é você sentar e conversar com os mais velhos, conversar com seu avô, conversar com sua avó, para saber a história da família, para saber a sua história, porque você está inserido naquilo. E a escola tem esse papel de provocar, de fomentar esse diálogo, né, professor? Eu acho que a escola não pode recuar, ela tem que ter essa função de transformar, com relação ao racismo, com relação ao feminicídio, com relação ao etarismo, são problemas sociais, e afinal a escola tem que dizer a que veio. Ela não veio só para ensinar, né? Ela veio para educar. E a educação implica tudo isso. Você lembrou agora muito bem as redes sociais, eu li uma matéria um dia desse no jornal, a respeito de uma influenciadora, que era uma senhora, bem idosa.
E tinha lá o grupo que estava juntando na página dela e tal, e muita gente também criticando, xingando, dizendo o que essas velhas estão pensando, e para ficar dando conselho e tal. Quer dizer, você tinha também aqueles que odeiam isso. Esse é o problema da internet, né? Você tem os que estão apoiando e tem aqueles que vêm lá só para xingar, para ofender. Quer dizer, é uma violência tão gratuita e que nos dá essa ideia, né? Nos dá essa ideia. O que está por trás, né? Que é o pensamento da maioria, pensamento da sociedade em geral. Né? É o caso da violência contra a mulher, do racismo. A gente cansa de ver na internet mensagens de ódio, né? Uma mensagem de ódio, de raiva, porque tem que matar, porque tem que expulsar, porque tem aquilo. Quer dizer, nós estamos num país realmente onde a violência está explodindo de todo lado. E as redes sociais só estão potencializando isso. Estão aumentando cada vez mais, né? Então, até aqueles que querem fazer um trabalho, então essas pessoas que fazem isso são até corajosas de se exporem, né? Sim. E se exporem e receber tanto xingamento e tanto. Ao mesmo tempo, quem está de fora olha e fala: nossa, olha que sociedade que a gente vive. Né? Olha em que sociedade, olha que mentalidade. Eu fiquei surpreso, eu fiquei chocado com esses crimes aqui das últimas semanas, né? Envolvendo adolescentes, né? Estupro, violência, morte, envolvendo. Gente, nós estamos falando de garoto de 15 anos, né? 16 anos, que estão agindo assim, meninas e meninos. Que absurdo. Quer dizer, não tem mais essa questão de. E não é um problema econômico, porque são gente da periferia. Não é. Não é. São diferentes. Então, classe média, classe alta, fazendo isso. Então já se discute de novo uma outra questão que a gente vai deixar para uma outra vez. Já se discute a questão de diminuir a idade da minoridade penal. Né? Então vamos penalizar, vamos começar a prender desde os 14, desde os 16, como alguns países já fazem, por exemplo. Né? Por quê? Porque agora é 18, mas eles fazem crimes aos 15, 16 e depois, quando chega no 18, eles são soltos. Então tem que mudar essa lei, já está no Congresso uma discussão. Mudar a idade da minoridade penal, da responsabilidade penal, digo. Então, essa é outra questão. Vamos ficar fazendo isso? Vamos ficar prendendo? Bem, professor, quero mais uma vez agradecer a sua participação, sempre com esses temas muito importantes e que fazem a gente ter esse senso crítico que é muito importante, essa reflexão. Então, mais uma vez quero agradecer e até um próximo Educação em Pauta aqui pela Baruch. É um prazer realmente estar aqui. Eu vou estar com prazer numa próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado e até lá.